povo que trabalha, um povo que supera, um povo que inova, um povo com muitas caras, muitas paixões, muitos sonhos. Um povo assim merece gente que acredite e invista nele. E é isso que a Trend Micro faz. Presente em mais de 30 países, somos uma das maiores empresas de cibersegurança do mundo, referência em segurança cloud. Há mais de 22 anos, a Trend Micro investe no país e nos brasileiros, trazendo tecnologia, treinamento, empregos e soluções para o Brasil. Nós fazemos isso porque acreditamos em um Brasil conectado, livre e seguro para a troca de informações, de cultura e de experiências. Um Brasil que cresce diariamente com a transformação digital. E vamos continuar trabalhando e investindo no Brasil, porque, como todo povo brasileiro, temos muitos sonhos e muitas paixões. A maior delas, seguramente, é o Brasil. Trend Micro, protegendo seu mundo conectado. Olá, bom dia a todos, bem-vindos à TVD, a mais uma manhã aqui conosco, nesse nosso bate-papo, no nosso painel. Vocês que eu tenho visto aí pelas inscrições, tem sido assim uma plateia fiel, sinal que vocês estão gostando do nosso trabalho, dos nossos encontros aqui. A ideia é exatamente essa, democratizar esse tema da segurança da informação, trazer os CISOs dessa nossa comunidade para estarem aqui com vocês, conversando nessas manhãs, trocando experiências, trazendo a indústria, que são os nossos parceiros também, com as suas experiências também, com as suas visões de mercado. E hoje, coincidentemente, eu juro para vocês que a gente não tinha como adivinhar isso. Era impossível, vocês sabem. E se tratando de LGPD, era impossível fazer qualquer tipo de aposta. Mas hoje nós estamos com um tema que veio a calhar, né? Nós estamos falando hoje de vazamento de dados. E quando a gente pensou nesse tema, a gente sabia, né, que era um tema interessante, já estava na nossa pauta. A gente sempre tem temas que são trabalhados, são sugeridos pela minha equipe, e são temas que ficam na nossa área, né, de marketing e são sempre propostos aí para os nossos parceiros. E esse tema eu queria muito discutir, embora a gente estivesse em meio a uma pandemia. E eu queria muito falar de vazamento de dados, porque a gente sabe, desde que tudo isso começou, a gente tem acompanhado aí vários casos de vazamento de dados. Esse é um tema que nunca sai da pauta. E, coincidentemente, ontem a gente acompanhou aí todo esse vai e vem da LGPD. No final, a gente estava até noticiando que seria hoje a entrada em vigor, depois a gente ganhou aí um fôlego de 15 dias, agora a gente já tem a NPD estruturada, enfim, o assunto esquentou muito, mas a gente não vai discutir LGPD, a gente vai falar sobre o vazamento, que é realmente a pauta que importa para a área de segurança. E, para isso, a gente está com um time especial aqui nesse nosso painel, e também com a parceria da Trend Micro, que, no caso, é uma empresa que realmente acompanha muito de perto, tem pesquisas e vai trazer uma série de informações que eu acho muito importante para vocês. Então, eu gostaria de convidar o Juan Castro, que é o diretor de Cybersecurity da Trend, para falar um pouco para vocês, dar as boas-vindas, e falar um pouco para vocês da visão da Trend nessa abertura sobre esse cenário de vazamentos. Inclusive, a Trend está sempre fazendo pesquisas e já tem aí alguns dados interessantes nesse início aí do ano, desse primeiro semestre que a gente acompanhou. Juan, chamo você aqui no nosso bate-papo. Gostaria que você, muito obrigada pela presença, pela parceria, e já é a nossa segunda mesa redonda aí em conjunto com a Trend, e eu queria muito que você desse suas boas-vindas aí, tanto aos nossos participantes aqui na mesa, como também aos nossos convidados aí na nossa audiência online da TVD. Bem, bom dia a todos. Eu peço desculpas por meu português. Então, espero que você compreenda. Bem, eu falo um pouco de portunhol. Eu sou do Uruguai e estou morando na México agora. Eu sou o diretor da tecnologia de Latinoamérica para a Trend Micro. Eu levo
além disso, de levar ao departamento de engenharia e as estratégias tecnológicas, bem, eu levo outros projetos que são também uma comunidade de falar com os CISOs das nossas principais clientes para entender os novos desafios, e também duas parcerias de colaboração a nível regional, que são com a OEA e a Interpol, bem, então a ideia minha neste painel é aportar muito do lado da indústria, do mercado, do que nós vemos que está acontecendo em outros lugares também, com as mesmas preocupações, e, bem, agradecer muito a vocês, aos participantes do painel, a você, Graça, Leia, por a invitação, bem, para falar aqui com vocês, e a toda a audiência que nos está acompanhando hoje, neste tema que é de tanta atualidade, e como você, Graça, falava, não tem que ver com falar com a LGPD. A LGPD tem que ver com o vazamento de dados. Exato. Bem, muito obrigado e deixo para vocês. Obrigada, Juan. Bem, vamos começar. Paola, eu sempre, ladies first, é sempre a minha regra, porque eu acho o máximo a gente sempre poder cada vez mais contar com a presença feminina nos nossos painéis. Se eu não me engano, é a primeira vez nas nossas mesas redondas que você participa. A Paola é da Ambev, está hoje aqui com a gente. Seja super bem-vinda à TVD e aos nossos debates. Uma vez participando, vai participar sempre, essa é a regra. Espero que você goste de estar aqui conosco. E, Paola, a primeira questão que eu gostaria de colocar, né, eu vi a sua colocação, a sua opinião, ela é um pouco mais ampla, né? Nós começamos esse ano, de certa forma, sem poder imaginar que iríamos enfrentar o cenário que enfrentamos, mas já tínhamos, né, na área de segurança algumas questões importantes, né, principalmente relacionadas ao vazamento de dados. Vazamento de dados faz parte, né, é uma pauta importante. Mas eu queria que você dissesse para a gente se, com o cenário que se descortinou, e, obviamente, acredito que toda a preocupação em relação à proteção de dados, independente da LGPD ou não, já fosse também uma pauta, o quanto que isso mudou a preocupação em relação a vazamento e se isso levou a Ambev ou a área de segurança a adotar algum tipo de preocupação, algum tipo de política, algum tipo de posicionamento diferenciado em relação a esse novo cenário, que levou funcionários a trabalharem remotamente, que levou realmente a um perímetro muito mais amplo, a uma situação com absoluta certeza nova para a área de segurança. Obrigada, Graça, pela introdução. Muito prazer em estar aqui na mesa. Acho que a primeira participação a gente nunca esquece, mas espero que venham outras. Que bom, que bom. Começando a responder a tua pergunta, a preocupação com o vazamento de dados, ela não nasceu com a preocupação com a privacidade dos dados, né? Quando a gente fala de vazamento, a gente se preocupa com vazamento de informações confidenciais, informações pertinentes ao negócio. Então, eu acho que todas as empresas já vinham fazendo um trabalho, toda a área de cybersecurity, ela trabalha voltada para a segurança desses dados, independente da natureza deles. Porque um vazamento de um CPF, ele é crítico, mas o vazamento de um dado produtivo, por exemplo, também é. Então, a gente precisa se proteger do vazamento como um todo. É claro que o spotlight, o foco colocado sobre os dados pessoais, nos levou a olhar também com mais cuidado para esses dados. Então, a gente teve, sim, que se adequar à legislação, não só aos processos que a legislação requer, mas também nesse cuidado com o dado. Hoje, se você tiver um vazamento de dado, é preocupante. Se esse dado for um dado pessoal, ele é mais crítico. Então, eu acho que foi nessa linha que nós acabamos atuando. Não dá para você proteger o dado pessoal se você não proteger o dado, independente da natureza dele. Então, a gente sim teve algumas ações voltadas especificamente para dado pessoal, mas mais no reforço da segurança
e proteger o vazamento, porque aí você não vaza nada, você também não vaza dado pessoal. E só complementando, Paola, você acredita que no momento em que a gente, como eu falei, viveu e está vivendo ainda, né, um cenário de pandemia, a gente está falando de uma nova ordem do ponto de vista da segurança em relação ao vazamento de dados? Quer dizer, é preciso estabelecer aí uma preocupação um pouco maior, e que aspecto você considera aí que se tornou mais crítico do ponto de vista de segurança para vocês na Ambev? Com certeza. Muitas empresas, e a Ambev não é diferente, já vinha praticando home office, mas o que a gente viu com a necessidade de quarentena foi um aumento do número de pessoas simultaneamente em home office, né? E aí a gente acabou exposto a alguns riscos do próprio ambiente doméstico. Quando você tem a equipe trabalhando dentro da rede da companhia, da empresa, você já tem mecanismos de proteção no Wi-Fi, nos próprios equipamentos, e quando essas pessoas migram para trabalhar de casa, a gente começa a ter que se preocupar com qual é a segurança dessa pessoa no equipamento pessoal dela, no Wi-Fi da casa dela. Quantas pessoas hoje usam Wi-Fi com a senha padrão do roteador? Né? Então, e isso deixa extremamente exposto os dados da companhia, porque a pessoa está usando aquele Wi-Fi, aquele equipamento pessoal, para acessar dados da companhia. Então, a gente reforçou bastante a parte de conscientização a respeito de seguranças básicas domésticas, né? Então, troque a senha padrão do teu Wi-Fi, não clique, preocupações com phishing, não clique em links suspeitos, não abra sites suspeitos. Então, toda essa preocupação com ensinar o colaborador a ter segurança dentro de casa foi um dos grandes desafios desse aumento, né, de pessoas atuando fora do ambiente corporativo. Perfeito. Pessoal, vocês que estão nos assistindo pela internet, a gente tem uma novidade agora na TVD, a gente tem enquetes que a gente está colocando no ar aí para vocês acompanharem. Já tem uma primeira enquete aí, e essa enquete pergunta o seguinte: qual o maior impacto de um vazamento de dados para a sua empresa? É a reputação ou é a perda financeira? Essa é a primeira enquete que está no ar. Enquanto a gente está rolando aqui com o nosso debate, vocês vão respondendo essa enquete, depois a gente vai colocando outras. E essas enquetes também vão sendo aqui respondidas pelos nossos participantes. Daqui a pouquinho a gente já faz aqui um bate-bola com eles para ver o que eles acham também dessas perguntas, ok? E vamos ver se aqui, com o nosso time interno, a mesma resposta está combinando aí com a da nossa plateia, ok? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui no nosso debate. Eu gostaria agora de ouvir o Ricardo Castro, da SAMAP. Ricardo, a gente já participou várias vezes, você já esteve aqui na TVD logo no início da pandemia, e a gente conversou um pouco sobre como é que foi. Eu me lembro até, posso estar enganada, hein? Minha memória às vezes falha um pouquinho, de você ter contado para a gente que a SAMAP colocou, né, quase toda a força de trabalho em casa, alguns foram até, se não me engano, de Uber para casa. Olha, boa memória da Graça Sermo, hein? E então não vou te perguntar isso de novo. De lá para cá já passou um tempo, né, Ricardo? Me diz uma coisa, olhando um pouquinho para trás, já tem um distanciamentozinho, tem uma nova ordem aí do ponto de vista de segurança? Que aspecto crítico você consideraria hoje, que você colocaria em pauta do ponto de vista de vazamento? O que você diria para mim? Olha, Graça, hoje eu estou considerando, em termos de vazamento, isso. E olhando principalmente o cenário que a gente está vivendo daqui para frente, o que você destacaria e dizer assim, olha, do ponto de vista de vazamento, isso aqui hoje para mim está crítico? Bacana. Bom, primeiro, tua memória está perfeita. Uau! Inclusive, a empresa de aplicativo também foi bem mencionada. Eu juro que eu não fui olhar o primeiro debate que a gente fez. Mas foi perfeito, assim. A gente colocou todo mundo, a força de trabalho, 100% da empresa foi para casa de Uber. E a gente foi pensando o seguinte, olha, a gente vai passar 3 dias em casa, e quando a gente estava no debate, a gente estava, acho que dentro do primeiro mês. Exato, exatamente.
Hoje a gente deve estar perto do 6º mês, e há uma semana atrás a gente decidiu na empresa que a gente não volta até janeiro, tá? Então, imaginando esse horizonte, né, obviamente que a gente precisa, em termos de segurança, planejar também o nosso home office para esse cenário mais alongado, né? Então, imaginando que a gente vai ter que fazer uma série de adaptações, concessões, para implementar tecnologias novas, para se adequar a coisas como, por exemplo, ajustes finos de LGPD, que a gente vai ter que fazer agora, implementação de novos produtos, Pix, que vai entrar logo mais, produtos que a gente vai lançar. Então, tudo que a gente vai ter que fazer a partir de agora tem que contemplar 100% da nossa força operante em casa. Então, tudo que a gente pensa a partir de agora tem que estar focado em trabalho remoto, e nesse ponto específico, muitas das coisas estão tangenciando o que a Paola acabou de citar, né? Então, o vazamento da informação em termos do que vai nos impactar em termos de privacidade, em termos de produção, em termos de segredo de produto, por assim dizer, mas no nosso caso, a gente também leva muito em consideração os termos de privacidade do nosso colaborador, né? Então, uma das coisas que, logo que a gente começou a trabalhar os termos de privacidade e proteção à informação dentro da SAMAP, principalmente no Brasil, foi a gente tentar dissociar o máximo possível, ou pelo menos tentar filtrar o máximo possível o que é a informação do nosso colaborador, e que nesse contexto de pandemia vai acabar usando o mesmo computador da empresa para atividades pessoais. Invariavelmente ele vai acabar fazendo um uso mais frequente desse equipamento profissional para atividades pessoais, eventualmente até mesmo os filhos vão acabar usando para estudar ou coisa do tipo, né? O equipamento que vai ser usado para atividades profissionais e que vão levar em consideração também as informações dos nossos clientes finais. Então, a gente está fazendo agora um trabalho de ajuste fino dessas regras, né, a sensibilização dessas regras de filtro de informação para que eu consiga garantir as regras de privacidade pessoal e que elas não interfiram de forma nenhuma com as regras que eu tenho hoje de proteção de dados dos meus clientes finais. Então, dessa forma, eu busco garantir que a privacidade da pessoa física funcionário seja preservada, que a pessoa física, família, também seja preservada, sem que, de forma alguma, a gente vá ferir o compromisso que eu tenho com meus clientes. Então, esse é o grande desafio que a gente tem perseguido nos últimos 2, 3 meses, daqui até a volta para o escritório, é justamente adequar essa ferramenta de trabalho para o ambiente dentro de casa, e fazer com que essa ferramenta de trabalho, ela se incorpore o melhor possível ao dia a dia das pessoas que trabalham dentro da empresa, ou no contexto da empresa. Perfeito. Eu vou ouvir mais um de vocês sobre esse tópico, depois a gente vai mudando e, obviamente, vai voltando a esse tema. O Bruno, quando a gente estava no nosso esquenta, comentou sobre o desafio. Então, para você, Bruno, eu queria fazer uma pergunta bem direta, né? De qual seria, então, dentro desse contexto que você até estava conversando com a gente, a principal estratégia de defesa que você está considerando em relação a vazamento de dados? Qual que você considera hoje que é a principal estratégia, que, na tua opinião, é a que você considera o foco principal? Tá bom. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos mais uma vez, Bruno, para toda a casa, como o Ricardo e outros, Vitor e todos os outros. Muito obrigada. Tá bom, obrigado. Talvez, por eu ser abençoado em ter a certificação do PCI, o que nós adotamos na SUAP é todos os controles exigidos no ambiente onde a gente transita, armazena ou processa dados de cartão de crédito, nós estamos utilizando também para dados pessoais dos nossos colaboradores e dos nossos clientes. Então, dessa forma, eu não vou ter uma diferença, né,
Lógico, isso tem um custo porque eu aumento o meu escopo do PCI, né? Então, tem um custo de auditoria, tem um custo de armazenamento, um custo de infraestrutura, mas eu vou ter uma única preocupação. Então, em vez de eu ficar segregando os meus ambientes, eu prefiro manter as regras, que são regras elevadas, né? E eu mantenho elas todas num único padrão. E, além disso, acho que, só complementando o texto do Ricardo, em relação à pandemia, acho que no começo estava todo mundo corrido, sem saber o que faria, como faria as 3, 4 primeiras semanas. Se a gente falar que as empresas estavam 100% preparadas, em algumas até 30%, 40%, talvez estaremos mentindo, porque nunca tínhamos vivido uma situação dessa. Por mais que você faça um teste de disaster recovery, na verdade a vida real ela é muito diferente de quando a gente faz um teste, né? Então a gente pretende agora não voltar para o escritório nem agora, nem para o próximo ano, mas eu, talvez por uma questão psicológica, eu vou uma vez por semana no escritório. Então, hoje, acabando aqui, eu vou para o escritório. Então, toda quinta-feira à tarde eu vou para se distrair um pouco, para ter outros ares, porque acho que agora a questão psicológica também das pessoas, muito tempo em casa, num único ambiente, está afetando o psicológico e, de alguma maneira, também poderá afetar a questão de segurança no ambiente residencial. Então, eu vou fazer isso porque acho que é um pouquinho saudável também, tá? Tá, perfeito. Leia, alguém já está pedindo a palavra? Eu queria ainda, sobre esse primeiro tópico, isso. O Alexandre. Queria deixar aberto. Principal estratégia de defesa em relação ao vazamento de dados. Ponto crítico. Esse é o nosso primeiro tópico. O pessoal fala muito que eu sou muito mandona, né? Que eu fico, fulano fala, Beltrano fala, agora eu estou flexibilizando mais. Depois que eu envio as primeiras perguntas, eu estou deixando mais aberto. Então, quem pediu aí, Alexandre? Então, tá, o Alexandre e depois o Juan, pode falar também. Estamos nesse primeiro tópico. Vamos lá, Alexandre. Isso, eu queria contribuir aqui, igual como a Paola falou, né? No Banrisul também, independente de LGPD, nessa questão de preocupação com vazamento de dados sempre existiu, dados sigilosos, né? E uma das coisas que, para a questão do controle de vazamento de dados, é a política de menor privilégio. Nessa questão do funcionário, do empregado, ter acesso restritamente àquilo que precisa para desempenhar suas atividades, né? No Banrisul sempre foi assim, sempre praticou essa política, né? Está lá na política de segurança isso. Nós temos uma gestão de identidades, toda uma questão de campanhas anuais para garantir essa questão de privilégio mínimo, né? Mas a gente sabe que muitas vezes na cultura das empresas, assim, na teoria é isso, mas na prática, né, se adota o maior privilégio. Na dúvida, será que eu preciso ou não preciso? Na dúvida, concede o acesso para facilitar, né? Vá que eu precise, para agilizar meu trabalho, concede esse acesso, vai concedendo e vai ficando aqueles acessos complementares, né, ganha uma vez, depois, né, não perde mais, né, e fica muito, né, se pratica muito a cultura aí no final das contas, ao contrário do maior privilégio, né. E a LGPD agora vem para ajudar nisso, que também, então, essa política do menor privilégio vira lei. Então, isso aí também ajudou lá no Banrisul, do ano passado para cá, a gente vem praticando mais rigorosamente essa questão de campanhas, né? Então, é um aspecto que eu vejo, né, das empresas assim, prestarem atenção, né, darem atenção para essa questão da política de menor privilégio. A gente tem feito campanhas mais rigorosas, né, dos gestores, né, fornecendo ferramentas, né, e com um processo bem estabelecido de prazo para os gestores fazerem essas revisões, apesar de poderem, né, ter a flexibilidade de fazerem essas revisões continuamente, mas a gente está fazendo essas ondas de revisões, cobrando dos gestores, tem dado um resultado muito bom. A gente vê que um percentual grande aí de acessos aí tem sido retirados, né, de colaboradores, né, por conta dessas revisões. Agora, no meio da pandemia, a gente vinha no meio desse trabalho, veio a pandemia, a gente continuou fazendo isso aí mesmo remotamente, né? Então a gente faz esses workshops com os gestores, né, por ferramentas aqui, por Webex, por Zoom, né, e continuamos promovendo essas campanhas, né, para que os gestores façam essas revisões, e a LGPD veio apoiar mais, dar mais força, né, ao sentido aí, a obrigatoriedade
dessas revisões de acessos, né? Então, esse é um ponto que eu destacaria. E a entrada do acesso remoto também lá não foi diferente, né? A gente tinha um percentual pequeno, muito pequeno, né? O Banrisul é um banco mais tradicional, tem toda uma estrutura organizacional mais tradicional, era muito focado no trabalho presencial, questão de reuniões, tudo muito no presencial, né? Então, o percentual da empresa era assim, 2%, 3% ali de praticar esse trabalho remoto em escopos ali bem específicos. Então, a segurança no acesso remoto era bem, o rigor dela era bem para aqueles escopos específicos, e também foi assim, de uma semana para outra, agora está todo mundo em trabalho remoto, precisa o escopo de agências, o escopo de áreas de negócio agora é remoto. Então, essa questão de vazamento de informação amplia muito mais, né, como a Paola também mencionou ali, questão da infraestrutura que as pessoas têm em casa, amplia muito mais aí a margem de vazamento. E a gente também teve que rever toda a questão de rigor de VPN, né, os acessos, né, regras de firewall em VPN, em acesso VDI, né, tudo isso aí também precisou, assim, da noite para o dia, a gente vem se adequando, que hoje é 100% remoto, né, o banco inteiro está remoto, a gente tem uma previsão de voltar para o mês que vem, começar a voltar gradualmente, né, o trabalho presencial, talvez até se reveja ainda essa data, mas talvez para o mês que vem se comece a se voltar gradualmente, e a gente conseguiu ao longo desses meses aí conseguir atingir aí um nível de segurança adequado no trabalho remoto. E aí eu chamo a atenção também, começando a voltar, vai ser outro desafio também vai ser um misto, né? Quando voltar, não vai voltar todo mundo presencial de uma vez só. Até acredito que isso vai ficar muito, vai entrar no novo normal, né? O banco está também uma boa parcela remota, e esse desafio desse misto, né? De quem está presencial com quem está remoto, são ritmos de trabalho diferentes, né, de quem está lá no presencial, e do ponto de vista de segurança, né? Também, né, as estações no banco, as estações de trabalho estarem preparadas. Então, quem está no banco está no presencial, mas tem que ter microfone, tem que ter câmera, as estações estarem preparadas, essa interação com quem está remoto, as ferramentas de comunicação que a gente usa, né, que o pessoal que está remoto, muitas vezes está fora de uma VPN, conseguir integrar com quem está presencial dentro do banco. Então, também tem um desafio que a gente já está se preparando para a questão do misto, né? Quem está remoto com quem está presencial junto, né? Que é uma situação que muitas empresas também vão viver. Tem o caso, como o Ricardo falou, né, de uma definição aí de todo mundo fora, né? E tem o caso já de empresas que estão retomando aos poucos e com situações assim, né? Situações mistas, que também gera, né, um desafio do ponto de vista também de segurança, né? Juan, já temos aí, né, visões e cases aí bem interessantes, né, do ponto de vista de segurança, em relação a como o impacto de tudo isso fez rever uma série de processos e aspectos relacionados à segurança para garantir, né, maior proteção em relação ao vazamento de dados. Antes da gente ir pulando para outros aspectos, você gostaria de fazer algum comentário, porque você falou no início da nossa conversa que você tem um trabalho muito próximo aos CISOs, né? Faz parte do seu trabalho. Então, se você puder compartilhar, né, claro, sem citar nomes de cases, mas não, sem dúvida, né, complementar alguma informação em relação ao que você ouviu, né, o que você puder complementar em relação a aspectos críticos de vazamento de dados nesse período aí da pandemia, seria importante. Sim, especialmente com o que eu comentei ao início, que é a colaboração que a Trendy faz com organizações que são de multigoverno, como a Interpol, que trabalha com as polícias e tudo isso. Mas por que a Interpol procura empresas do setor privado, como a Trendy Micro, para trabalhar em conjunto? Bem, porque quando falamos de estratégias de defesa, que é isso que estávamos falando agora, bem, nós temos que entender muito bem a nossos inimigos, porque ninguém pode fazer uma estratégia de defesa sem entender um inimigo. Então,
eu queria acrescentar outro ponto de vista que tem que ver com o vazamento de dados, que é especificamente que nós estamos falando de criminosos, bem? As organizações criminosas, especialmente, estão muito interessadas nas novas oportunidades. Nós já vimos oportunidades que eles exploram com o Covid, a pandemia, a gente trabalhando remota, mas agora também nós já vimos isto com o GDPR e outras legislações, bem, que tem que ver com vazamento de dados, porque o criminoso aproveita a oportunidade. É gente, bem? Quando eu falo que sempre nós e o equipo de CISOs que estão aqui trabalhamos em cibersegurança, eu acho que uma das ramas da tecnologia, bem, que tem que ver muito tempo, porque nós lutamos contra as pessoas, não contra a tecnologia, bem? Tem um grupo de pessoas detrás de tudo isso. E por que os criminosos estão tanto interessados nessas legislações quando os países começam a regular? Porque eles têm outro negócio, bem, que é a extorsão, bem? A extorsão dos criminosos é muito importante porque eles ganham muito dinheiro. E, por exemplo, uma coisa que nós estávamos olhando é a mudança das organizações criminais. E eu falo isso com certeza, porque são organizações criminais que estão detrás do ransomware. O problema é pensar o ransomware como a causa, bem? A causa tem gente detrás que quer ganhar muito dinheiro. E muito é muito dinheiro. Então, o ransomware está mudando, não só para o sequestro dos arquivos e pedir um resgate, sino também vazamento de informação prévio do isso. Por quê? Porque, segundo o FBI, bem, os dois principais grupos, organizações criminosas do ransomware, ganham eles entre 1 e 3 milhões de dólares ao mês. Ao mês. As organizações criminais fazendo isso. Por quê? Por que eles ganham tanto dinheiro? Porque as empresas pagam. Por que pagam as empresas? Porque são vítimas de extorsão. E a extorsão não é uma decisão tecnológica, não é uma decisão do CEO, do CSO, é uma decisão do board. Bem? Alguém tem que decidir. Por que eu vou pagar essa extorsão? É como um sequestro de uma pessoa real. Bem? Eles falam, bem, quanto eu vou a perder de reputação com este vazamento de dados? Qual vai ser minha penalidade? Bem, então, hoje, você não tem uma legislação em contra se você paga uma extorsão. Você está pagando aos criminosos. Bem, está dando dinheiro, muito dinheiro para os criminosos. Então, é uma coisa que está acontecendo e cada vez mais eles estão esperando a oportunidade. Então, o vazamento de dados não é só uma coisa que tem que ver com a proteção do dado, é proteção também da empresa, bem? Contra a extorsão dos cibercriminosos, não? É por isso que isso é uma coisa muito importante e tem este outro aspecto que nós já aprendimos, e já aprendimos de outras regiões, porque tomar a decisão não é fácil, bem? Muitas vezes há um caso muito público do CISO da Uber, bem? O CISO da Uber foi extorsionado, bem? Alguém decidiu falar de que eles têm um vazamento de dados de 57 milhões de condutores nos Estados Unidos. E alguém tomou a decisão, disse, bem, vamos a pagar. Mas como eles pagaram sem saber o que estava acontecendo? Bem, por outro programa, mas isso depois foi público. Então, as decisões são tomadas por pessoas. Uno não sabe sempre como vai acontecer de acordo à empresa. E imagine uma pequena empresa que está lutando contra o Covid, tem um vazamento de dados, bem, e é extorsionada por criminosos. Bem, o mesmo que acontece com os criminosos do narcotráfico, que eles pesam para proteção, tudo isso é o mesmo que estamos acontecendo. Por isso, o tópico é muito mais além do aspecto tecnológico, não? Por isso, a Trend pesquisa isso, trabalha com a Interpol, e a Interpol va y coloca as pessoas em um juízo, não? Porque a polícia local muitas vezes não pode fazer muito, porque os criminosos estão em outros lados, bem? A polícia do Brasil não pode fazer algo com uma pessoa que está na Ucrânia, bem? Mas ele vai cobrar o resgate em bitcoins, e você vai ter que fazer uma transferência de 100 bitcoins, 200 bitcoins, e são muitos milhões de dólares, e as empresas pagam. Por isso eu queria trazer isso para também o aspecto deste tópico. Só complementando, muito importante a colocação nós vamos começar a entrar nessas vulnerabilidades que levam aos vazamentos de dados
A gente, inclusive, ontem teve acesso a um relatório bem interessante da Trend. A gente, como jornalista, acompanha bastante os relatórios, e, de acordo com esse mais recente relatório da Trend de Cyber Security, o primeiro semestre desse ano, 68 novas famílias de ransomware foram detectadas. E nós já vamos, daqui a pouco, colocar uma enquete também dessas novas famílias de ransomware. Muitas delas são dedicadas especificamente ao vazamento de dados, e a gente até colocou aqui 32 famílias, 26 famílias, 16 famílias ou 3 famílias. Então, assim, 68 famílias, entendeu? Então, realmente, a questão do ransomware é uma questão preocupante, está totalmente relacionada aí com vazamento de dados. Mas tem uma outra questão importante, antes da gente também falar, né, dessa enquete do ransomware, a gente tem uma outra também aí no ar. Eu queria convidar o Rogério, da Code, para falar um pouquinho, e voltar ainda para uma outra questão que já tem perguntas aqui sobre isso. Durante a pandemia, a gente também já falou aqui em vários debates, e sempre tem perguntas em relação a isso, o ambiente de nuvem, que já vinha, obviamente, num processo acelerado por conta de transformação digital, decolou muito rapidamente, né? E um dos problemas que vem sendo tocado e relacionado ao vazamento de dados é justamente problemas de configurações na nuvem, né? Que isso tem sido muito relacionado a problemas de vazamento de dados. E está muito relacionado também à maneira muito rápida com que muitas empresas tiveram que optar por esse caminho num período de pandemia. Eu acredito que no modelo de vocês, talvez vocês já fossem cloud first, já tivessem um modelo de cloud. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que pelo perfil de vocês já tinham um modelo mais estruturado de cloud. O quanto que você acha importante e crítico o ambiente e as configurações de cloud do ponto de vista também de vazamento? O quanto que isso hoje é importante, o quanto que é crítico atentar para esse aspecto no ambiente de cloud, Rogério? Bom dia, Graça. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, estreando também aqui com a gente, não é, Rogério? Sim. Bem-vindo. Obrigado. E no final você já deu a resposta, né? O ambiente de cloud hoje, ele é totalmente crítico. Muitas empresas dependem dele para manter os seus sistemas no ar, seja o sistema interno ou que é fornecido para os clientes, né? Mas eu acho que a lição de casa que nós fazemos ainda é mais importante, né? Eu tenho uma filosofia que eu tento implantar em todas as minhas passagens nas empresas, que é fazer a segurança desde o início, ela é incorporada em todos os processos. Hoje a gente fala muito de security by design, privacy by design. Essa é a grande filosofia. A segurança tem que estar sempre embutida dentro da criação de qualquer processo. Qualquer processo. Hoje aqui, na empresa, eu tenho uma boa penetração dentro das áreas, né? Todos os produtos têm uma avaliação de segurança, tem todo um trabalho feito. Nós estávamos bem estruturados, aí realmente veio a pandemia, né? A pandemia mudou muito do que nós estávamos traçando. Não vou dizer que ela pegou totalmente de surpresa, porque justamente por causa da LGPD, teve uma fase que estávamos revendo o processo de gestão de crises, resposta a incidente, e a pandemia, na verdade, ela começou em dezembro, lá na China. Então nós já tínhamos algum sinal de que poderia vir para cá. Não esperávamos uma mudança tão drástica como aconteceu em março. Sim. Mas nós estávamos relativamente, estava no radar. Né? Uhum. Teve sim muito trabalho a fazer, mas isso trouxe à tona uma característica mais importante do que o Security by Design, que é a adaptabilidade. O CISO ele precisa ter essa adaptabilidade, seja tecnológica, porque tecnologias aparecem em todo momento, né, como cloud, mudança totalmente para cloud, voltar para on-premise, vai ter um monte de alterações que o CISO vai ter que se adaptar a trabalhar, ou seja no data center, ou seja no escritório mesmo, no endpoint. Desculpa. O endpoint foi o que aconteceu agora, onde todo mundo precisou ir para VPN.
essa adaptabilidade é crucial para o CISO, né? A gente precisa ter essa adaptabilidade, essa atualização. Você comentou de ficar sempre vendo as notícias da trend, do que está acontecendo. Isso também tem que estar dentro do papel nosso, né? Aconteceu um início de pandemia na China em dezembro, em março chegou no Brasil. Se eu for ver, ele é mais ou menos o tempo que o WannaCry demorou entre sair o patch e ter a proliferação tão grande. Essa adaptabilidade é importante não só tecnológica, também como de todo o que está acontecendo, né? Nessa parte de Security by Design, de estar junto com as áreas, hoje a gente depende muito de todo mundo, né? O comercial que está na ponta vendendo, ele precisa ter o conhecimento de segurança para, ao identificar alguma situação, trazer para nós também, né? Do suporte que está configurando o data center, trazer para nós. Isso é importantíssimo, mas não pode ser só isso. A gente tem aquela ideia de confiar, mas desconfiando. A gente confia, segue, mas tem sempre um processo de monitoração, de confirmação, de compliance, na nuvem principalmente, né? Como é um ambiente que é novo, muita gente ainda está tentando aplicar conceitos de on-premise na nuvem, e isso traz riscos. Se a gente não estiver acompanhando, né, porque para o analista lá de suporte que está fazendo a configuração, aquilo é a melhor forma. E muitas vezes aquilo abre uma outra brecha que ele não está vendo. Então é o confiar desconfiando. Ele encontrou um ponto, traz para nós, sempre trazer canais abertos, né? Se você é um CISO rançudo, ele não vai trazer, ele vai ter medo de trazer o problema. Tem que deixar canal aberto para ele se sentir confortável em trazer o problema. Mas mesmo assim tem que ir lá e conferir o que ele está fazendo, se está seguindo as boas práticas, se está seguindo o hardening básico, né? Nós temos uma série de ferramentas, padrões para seguir, que ajudam muito nessas configurações. A gente tem que sempre se apoiar nisso e fazer a confiança desconfiando. Agora, por que quando a gente olha pesquisas, e não só da Trend, mas outras pesquisas de mercado, apontam tanto erros e mostram que essa questão da configuração na nuvem é tão crítica, e nós acompanhamos aí, acho que, se não me engano, foi a Capital One que teve aí um problema sério, né, nos Estados Unidos com erro de configuração em nuvem na hora de fazer sua transferência de serviços para a nuvem, e a gente acompanha aí uma série de problemas. A Code hoje é quase tudo em nuvem, você está falando aí da necessidade, da importância e dos critérios em configuração. Questão de recursos humanos, hoje realmente tem um problema também, né, nessa questão de recursos humanos para fazer esse trabalho. Só para complementar essa questão, Rogério, e depois quero ouvir os demais também sobre isso. Tem vários fatores, né? Recursos humanos, sim, porque tudo é uma tecnologia ainda relativamente nova, as pessoas não estão acostumadas, ou faziam errado na empresa anterior e veio com vícios, mas também tem a pressão de entregar rápido, né? A ideia de estar na nuvem, quando você fala muito em nuvem, em DevOps, as pessoas têm o conceito de que vai ser feito de hoje para amanhã, né? No fim de semana já está no ar, segunda-feira tem que estar funcionando e sem falha. Aí volta de novo no Security by Design que eu estava comentando. Para que isso esteja realmente bem embutido, eu preciso estar desde o começo da concepção da ideia. A área comercial teve uma ideia de um produto novo, tem uma pessoa de segurança acompanhando. Começou o desenvolvimento, tem uma pessoa de segurança acompanhando. Fez o QA, o teste, tem que ter uma pessoa de segurança acompanhando. Está em produção, eu preciso estar periodicamente monitorando o que está em produção. Acompanhando para ver se não tem uma vulnerabilidade nova que foi descoberta, né? Todo mês saem patches novos, saem vulnerabilidades, tipos de ataque diferente, e fica sempre revisitando todo o processo. Não tem tem como ser diferente disso. Ser diferente disso, né? Dá muito trabalho, sim. Se não tem esse acompanhamento em todas essas etapas, você vai criando essas brechas, e é onde você vai tendo esse... Vitor, obrigada, Rogério, excelente. Vou chamar o Vitor aqui nessa discussão. E, Vitor, nós temos uma enquete aqui que é interna. E ela diz o seguinte: na sua opinião, qual foi a
principal causa de vazamento de dados durante esse primeiro semestre agora de 2020? Falha na configuração de algum componente da infraestrutura em nuvem, vulnerabilidade em aplicativo web, ransomware, phishing ou funcionário insatisfeito? 5 opções. O que você acha, Vitor? Eu acho falha de configuração, ainda é o mais comum, né? E aí, não sei se você quer que eu complemente, mas fazendo um gancho, né, em cima do que já foi discutido. Quero, e embaixo o Ricardo Duran já está sorrindo, já vou daqui a pouco passar para ele. Mas quero sim que você comente. Esse assunto é muito bom. O Rogério começou, a bola agora está com você. Daqui a pouco vai explicar. Eu estava fazendo, enquanto vocês estavam comentando, eu estava lembrando, no início do ano, eu participei de um fórum, de um evento de segurança, e tive a oportunidade de assistir uma palestra com o VP de tecnologia da Equifax, né, que foi o cara que assumiu lá a bronca depois do incidente da Equifax, lá, que faz 180 milhões de dados dos cidadãos americanos e tal. E ele comentou que, assim, ele vai abastecer o carro no posto de gasolina, o cara fala assim, olha, eu não te conheço, mas eu te odeio. Né? Quando ele descobre que ele é o cara de tecnologia, né? Mas é uma briga injusta, né? Porque, assim, do lado de quem está fazendo a proteção, você tem que se precaver contra 1 milhão de vulnerabilidades, 1 milhão de ameaças, né? O cara que está do outro lado, ele precisa descobrir uma brecha para te comprometer, né? E foi o que aconteceu no Equifax. O cara comentou que ele tinha 700 servidores, teve um cenário de exceção porque estava fora do processo, e foi o vetor que foi usado para explorar e ter ali o acesso indevido, e culminou no vazamento de dados, né? Então, essa questão da falha de configuração, a única maneira de você mitigar isso é você botar uma camada de controle tão agressiva que, às vezes, pode até inviabilizar o negócio, inviabilizar a inovação, né? Uma série de pontos nesse sentido. E para você ter um controle compensatório disso, na verdade, você tem realmente que melhorar a questão de visibilidade, né? Você precisa mapear, né, os seus ativos de maneira bem adequada, né, ter a visibilidade disso, implementar os controles que são necessários para que essas falhas de configurações não possam ser executadas sem uma duplo check, né, uma outra supervisão, e aí você vai tentar mitigar. Mas, assim, a notícia ruim disso tudo, né, é que nos últimos debates de segurança também, de uma maneira mais avançada, que tem se falado, assim, cara, se prepare para responder, porque evitar incidente é uma missão inglória, é quase impossível, né? Então, o que eu acho que muitas pessoas têm falhado é de como que você responde ao problema depois que ele aconteceu, né? Evitar que vai acontecer, você vai trabalhar sempre nessa frente, tentar diminuir ao máximo as possibilidades, mas 100% de segurança preventiva é utopia, não existe, né? Então, a gente precisa também preparar a resposta. Para você responder a um incidente desse é tão importante quanto você prevenir, né? Saber como é que você faz para mitigar esse vazamento, como é que se comunica os usuários que aquilo foi mitigado, qual que é o impacto associado àquele vazamento, né? Tudo isso faz parte dessa estratégia. Você não pode olhar só um lado, né? Você tem que olhar os dois ao mesmo tempo. Minha opinião particular, tá, Graça? Perfeito. E só para complementar, Vitor, aquela primeira rodada, você acabou não falando, só para complementar, o ponto crítico, você também colocaria como sendo, para você hoje, né, em termos de vazamento de dados, essa preocupação em relação à segurança by design, a ter um trabalho mais próximo da área de desenvolvimento, para realmente ter um processo mais sob controle em relação a vazamento? O que está sendo crítico para você? Olha, Graça, fazendo também um link aí com o que o Ricardo comentou, tá? A gente já tem a preocupação, acho que a Paola também comentou isso, né? A gente já tem a preocupação de proteção de dados como um todo antes da regulamentação, né, da LGPD e tudo mais. E são cenários que a gente vai testando, amadurecendo e trabalhando, sempre tem possibilidade de melhoria, né? Adicionalmente a isso, com a regulamentação, veio uma preocupação extra, tá? Que aí é na base ali da estratégia de tratamento de dados.
de proteção de dados. Para você proteger dado, primeiro você tem que saber onde os dados estão, né? Depois você classificar esses dados, porque nem tudo é crítico, nem tudo é sensível, né? E depois criar a estratégia de proteção, né? O que aconteceu foi justamente no meio, né? O que a gente classificava antes como dado sensível, importante, confidencial, aumentou o escopo. Porque você pensa, por exemplo, num cenário no passado, tá? E isso eu não estou falando da nossa empresa em específico, mas de qualquer empresa, tá? Um cenário de uma área de recursos humanos, que faz ali o recrutamento de profissionais. Ela recebe currículo com dado pessoal o tempo todo. Essa informação antigamente não era crítica. Ela não afetava o negócio, né? Agora passou a ser crítica. Então, você está aumentando esse escopo de análise de proteção, né? Então, nesse aspecto, a legislação ela incrementou ali o seu escopo em cima de criticidade de dados, né? Mas eu acho que as práticas são as mesmas que nós temos desde sempre, né? E tudo tem a ver também com o apetite de risco que você quer considerar, né? Para isso aqui agora é regulamentado por uma lei, o apetite é baixíssimo, né? Você não pode passar, porque você vai, inclusive, incidir nos outros pontos que você comentou, problemas de reputação, de imagem, que eu acho, antes de saber o resultado da pesquisa, tá? Mas para mim, você não consegue mais separar impacto financeiro e impacto de imagem. Então, os dois vão sempre caminhar juntos, principalmente para empresas que têm compromisso social, né? E empresas também que são empresas públicas, né? Que têm papéis que devem satisfação para os seus investidores, né? Então, você não consegue separar esses dois pontos. Então, eu acredito assim, o que tem que ser feito a gente já sabe, a gente já sempre trabalhou em cima disso. O que está aumentando é onde a gente aplica isso, né? Basicamente. Olha, nós já temos aqui um resultado parcial da pesquisa, Vitor. É claro que ao longo do programa, às vezes, o resultado vai mudando. A pergunta é, o impacto de um vazamento de dados financeiro para sua empresa, no caso, a empresa, né, nosso público é corporativo. Pasmem, financeiro ou reputação? 70% reputação. Porque uma coisa está ligada na outra, né? Sem reputação, uma empresa não vai muito longe hoje. Mas, assim, o que está me causando espanto aqui é o percentual, né? 70% é reputação. A reputação está diretamente conectado na continuidade de vida da empresa, né? E o impacto financeiro ele é pontual. Você tem um impacto financeiro, ele acontece naquele mês, você pode até no outro mês recuperar o resultado. Agora, recuperar dano de imagem é muito grave, é muito difícil. Exatamente. Temos até um caso no Brasil, né, de uma empresa nacional, podemos até falar, porque já saiu, é público, a CNN já deu a matéria, o caso da Natura, que está sendo aí acompanhado pela mídia em geral, não estou falando nada que seja em off, né, que foi, pela matéria da CNN, até relacionado, né, à perda do valor da ação da Natura relacionado ao caso de vazamento de dados. Não foi uma matéria nossa, não sei a relação, não sei a veracidade da matéria, mas, enfim, saiu até matéria sobre isso. Enfim, é complicado, né? É um caso, os vazamentos de dados hoje realmente são complexos. Ricardo, concorda? É o que a gente chama de impacto, desculpa interromper, claro, tá aberto. A gente chama de impacto primário e secundário. Você tem o primeiro impacto, que é de imagem financeiro, só que esse de imagem, ele continua nos buscadores. Então, ao longo do tempo, ele continua sendo buscado. Então, com o tempo, alguém um dia vai buscar e vai achar aquela referência de vazamento à tua empresa e vai gerar um índice de desconfiança e vai gerar algum tipo de impacto secundário em relação à confiabilidade ou credibilidade da sua companhia. Então, exatamente, sempre vai ficar essa marca na tua empresa. E hoje a gente tem, né, a internet, você não consegue apagar, é como você falou, aquilo fica, né? A internet não esquece. A internet não esquece. E muitas vezes não importa nem a sensibilidade do que foi vazado, né? Pode até depois aquilo ficou mal explicado, mas por o mínimo que seja um vazamento, a empresa já ficou a imagem da empresa abalada, né? Então, exato, isso também, né? É complexo a questão. Então, por isso, eu acho que esse índice aqui de 70% da nossa enquete,
ser relacionada à reputação está totalmente, né, corresponde exatamente ao que vocês estão colocando aqui, e eu acredito que nem preciso fazer a pesquisa aqui internamente, só pelo que vocês estão comentando. Com certeza vocês concordam com a plateia que já respondeu a nossa primeira enquete. Ricardo, você concorda aí? Agora tem uma enquete interna aqui, inverti, né? Estou fazendo a primeira enquete interna. Qual foi a principal causa de vazamento de dados durante o primeiro semestre de 2020? Falhas de configuração na infraestrutura de nuvem, 1. Vulnerabilidade em algum aplicativo web, 2. Ransomware, 3. Phishing, 4. Funcionário insatisfeito, 5. Qual que você acha, Ricardo? Bom, vamos lá. Eu super concordo, às vezes, com o primeiro item, a falha de configuração, com certeza, é algo que eu acredito ser o principal motivo. Mas eu acho que, fazendo uma análise um pouco mais ampla, né? Tá. Se você pegar há um tempinho atrás, a área de segurança, assim, ela não era tão evoluída na maior parte das empresas, né? E se você pensava, se você analisar bem, normalmente a área de segurança era uma área que era considerada um entrave, né? Ela travava os processos ali, como um todo, a evolução da empresa e tudo mais. Nos últimos 2 anos, a área de segurança cresceu demais, aí falou, poxa, todo mundo precisa disso aqui. Só que também acabou exigindo uma mudança do mindset dos profissionais de segurança. Porque agora eu sou necessário, mas eu ainda continuo com o desafio de não atravancar o negócio e um pouco mais. Eu acho que a gente tem que ter uma visão um pouquinho mais ampla do negócio, né? Segurança já não dá mais para ficar dentro da caixinha e nem do perímetro da empresa. Quando você puxa, por exemplo, o primeiro item, que é a falha de configuração, e a gente se aprofunda um pouquinho melhor nos estudos, você começa a perceber, por exemplo, que às vezes a falha de configuração não está nem dentro do perímetro da tua empresa. Às vezes é um parceiro, um fornecedor, que teve uma falha de configuração lá e expôs dados seus, né? Então, assim, a cabeça do CISO, do profissional de segurança, ela tem que estar muito mais antenada com o negócio. Onde passam os nossos dados? Com quais parceiros eu me comunico? Quais os fornecedores? Quais prestadores de serviço estão aqui dentro? Não adianta nada a gente ter uma super estrutura de segurança para proteger o meu data center, o meu banco, até as minhas VPNs, meus endpoints. Às vezes tem um parceiro que me conecta a um serviço que não tem o mesmo nível de proteção e ele pode, e às vezes até um acesso devido, né? Também outras curiosidades, por exemplo, o próprio problema que aconteceu no Twitter há um tempinho atrás era um acesso de um funcionário, né? Que Exato. Parece que foi, então, assim, os acessos devidos também acabam sendo um problema, né? Nem sempre é um hacker, um acesso devido a algum ataque. Às vezes é alguma falha de configuração, algum acesso devido que foi mal explorado ou mal comunicado. Então, a gente ganha alguns outros desafios, né? Por exemplo, como é que a gente se integra ao negócio sem dar impacto no time to market? Então, por exemplo, eu vi essa parte de configuração, por exemplo. Acho que a segurança está começando a olhar muito mais para automação de compliance, por exemplo, automação de configuração, automação de resposta a incidente, porque, afinal de contas, é um mundo muito grande que a gente tem que observar, né? A gente tem que olhar os nossos parceiros, os nossos fornecedores, por onde passam os dados dentro da empresa, quais os processos que tem dentro das áreas, né? Até nessa parte de DevOps, né? O quanto... com a velocidade enorme com que as coisas surgem dentro da empresa, como é que eu já não tem como eu ter processos totalmente manuais ali para vamos parar a esteira DevOps aqui que eu vou colocar um cara para olhar, não tem como, né? Então a gente tem que ser inserido dentro do processo de forma transparente. Acho que seria um desafio muito grande, mas tem que impactar o menos possível, né? Tem que ser um processo mais otimizado, e acho que é o que a gente está sendo desafiado, né? Como é que agora que a segurança se mostrou tão necessária, que ela está tão valorizada no mercado, como é que a gente entra de uma forma a impactar o menos possível o time to market, que a gente tem uma visão mais holística, né? Afinal, a segurança sempre foi uma das áreas mais multidisciplinares da empresa, né? A gente está falando de LGPD, que é um aspecto muito jurídico, conversamos com tecnologia, olhamos processos, falamos de conscientização que são as pessoas, né? Então, já é uma área super multidisciplinar. Então, é um desafio bastante grande a gente se tornar uma área, de fato, que está incorporada dentro do negócio, e não é uma área que controla movimentos de negócio, né?
Acho que são os principais desafios. Mas, de qualquer forma, a sua aposta é que, na sua visão, as falhas de configuração, né, ainda de infraestrutura em nuvem, sim, ainda certeza. É um aspecto aí de vulnerabilidade que leva realmente aos principais casos de vazamento de dados, né? Sim, mas eu até reforço, Graça, porque o CISO talvez ele não tenha que estar dentro só do seu perímetro da empresa, né? Entendi. As falhas de configuração, elas acontecem dentro e fora da empresa também. É o que você relacionou com casos de parceiros, né? Eu quero trazer agora o Juan. Juan, chegamos naquele ponto em que seria importante você comentar essa enquete, né? Esse foi um levantamento aí feito por vocês. E qual foi aí o resultado? Sí, o resultado es bien legal y o análisis del resultado que nos hicimos de esa misma pregunta tiene que ver con dos cosas. La primera fueron las fallas de configuración na nuvem, bem? Mas o que falou Ricardo es muy importante. Não tem que só focar na falha de configuração. Automação de processos é crítico hoje. Automação da infraestrutura é crítico. Bem, tudo tem que ver com scripts dentro da esteira de DevOps, tudo isso fazendo de forma automática. Então, o que temos que entender é que estamos introduzindo também a automação das falhas de configuração. Então, as falhas de configuração estão sendo automáticas. Não é uma pessoa que coda, coloca o código aí e ela é feito automaticamente. Então, nós temos que pensar tudo isso também de outra forma, não do mundo on-premise. No mundo on-premise, nós estávamos pensando em coisas estáticas, bem? Do data center, ninguém entrava do data center e colocava um novo storage, bem? Hoje, um desenvolvedor coloca um storage público, sem senha na internet, em um segundo, bem? E você tem que olhar isso, porque fica 5 minutos exposto à internet e você já tem vazamento de dados. Então, isso tem muito que ver com o novo desafio, e os criminosos estão pesquisando isso constantemente para fazer a extorsão, tudo isso, porque alguém pensa, para que um criminoso quer o dado personal de um cara no Brasil? Bem, ele pode usar para fazer outro ataque, bem, com engenharia social, mas ele vai pegar muito mais dinheiro fazendo a extorsão, bem? E os pequenos negócios e tudo isso. Mas outra coisa importante que nós vemos do análise da pesquisa é a falta de profissionais de segurança. Bem, há uma escassez de profissionais de segurança. Já tínhamos, nós, no ano passado, quase a nível global, 2 milhões de escassez. Hoje, não é só isso. É o profissional de segurança que conheça de infraestrutura as a code, de DevOps, de containers, de application security. Não tem formatura para isso. Bem, a gente não está, porque a nuvem é nova. É como se nós falávamos antes você precisa de um experto em LGPD de 5 anos. Não vai ter. O mesmo acontece com arquiteturas de nuvem. Bem, então, esse foi o análise principal também da pesquisa. Eu queria compartilhar isso com vocês. Né? Perfeito. Eu quero agora trazer algumas perguntas da plateia. O último tópico também que eu queria tratar era um pouco de ransomware, mas mudando um pouco o ransomware para a extorsão, que eu acho que, principalmente no cenário de vazamento de dados e de LGPD que vem por aí, e tem perguntas também relacionadas a isso, mas antes disso, eu acho importante a gente começar a trazer algumas questões da plateia que está nos acompanhando, uma audiência super fiel e estável, que tem um Ibope aqui também, que vai me dando aqui, né, dados da plateia. Então, eu quero trazer também alguns comentários. Né? Então, um comentário aqui importante, a discussão de hoje acontece numa boa hora, o cenário de vazamento de dados será ainda mais complexo, mas não esqueçam, será principalmente para pequenas e médias empresas. Então, a plateia aqui preocupada, né, com o que vai acontecer com as pequenas e médias. Tem uma pergunta aqui, na verdade, um comentário aqui para o Vitor Sena. Vitor Sena, você tocou num ponto importantíssimo. Todos se preocupam, ou a maioria, com a questão de quando a multa, né, e a questão das penalidades vão entrar em vigor. Mas a reputação ela é primordial e ela traz prejuízos financeiros indiretos e muito maiores. Eu gostaria de saber se todos concordam com isso.
Bem, eu acho que aqui nem preciso, acho que internamente todos concordaram, né? Tem alguma opinião contrária à questão da reputação e do financeiro? Não, né? Então, para a plateia que está nos acompanhando aí, todo mundo concordou, né? Bem, tem uma aqui, pessoal, tem alguma hashtag para compartilhar o evento? Tem, vai estar depois no YouTube também. Parabéns pelo evento, a todos os participantes, sou fã de vocês, curtindo e compartilhando, o assunto está muito em alta. É o Adriano Lima, da Dura Soft, que está acompanhando a gente aqui. E aqui uma pergunta que eu acho que talvez, não sei se o Juan não tiver agora, a gente consegue mandar depois, se vocês têm um número percentual do aumento de ataques ou vazamentos durante esse primeiro semestre. Eu acho que essa pesquisa, né, Juan, que vocês estão liberando hoje, não é? Uhum. É uma pesquisa que a Trend está soltando hoje? Sim. É isso? E especialmente nós temos dados do aumento das ameaças que têm que ver relacionadas com o Covid, bem? Como o tema do Covid, como engenharia social. Então, isso é uma coisa que também aconteceu muito, porque a engenharia social é o ponto principal, muitas vezes, para este novo mundo de work from home, não? Então, a gente pensa que ela está protegida igual que dentro da empresa, e pega o mensagem de WhatsApp e abre o link no mesmo dispositivo Android que ele está olhando o correio de Office 365 e já está autenticado com o doble fator. Então, é um mundo muito complexo e nós vimos globalmente, bem, e também tem que ver com o Brasil, com um aumento de quase 300% mais de ameaças relacionadas com Covid, bem. E isso tem que ver com a gente. Lembre que sempre detrás de uma aplicação tem uma pessoa. Bem, se a pessoa está logada dentro da aplicação, não importa a encriptação que você tem, a autenticação, bem, ela já tem acesso aos dados. Então, esse é um tema muito, muito importante a ter em conta também, porque a capacitação das pessoas, o treinamento da gente é outro ponto principal, porque a gente não quer vazar, a maioria não quer vazar o dado intencionalmente, mas ela não sabe. Então, outra coisa que eu gostaria também de proponer para o painel e a audiência, bem, a Trend tem uma plataforma que chama Phishing Insight, que não tem custo, bem, nós fazemos isso para treinar a gente. Então, você pode simular uma campanha de phishing com coisas que você acha legais do Brasil do momento, notícias, e testar quantas de suas pessoas fazem clique em um link, bem? Não tem que ser uma coisa interna, pode ser uma invitação do LinkedIn, uma promoção, você ganhou isso, ou outro. Então, as estatísticas servem muito para você para tomar ações também, porque você pode fazer o treinamento da gente, bem? E faz treinamento para todos. Mas uma coisa que a Trend olhou, bem, tem que ver com o seguinte: se você faz um treinamento falando que a pessoa foi vítima de uma campanha que foi criada, a gente presta muito mais atenção, bem? Então fala, cara, eu já fui vítima, eles já sabem que eu sou. Então, é uma forma de mudança, mas não temos que esquecer o usuário não intencional do lado do vazamento de dados, bem? E essa é uma coisa que eu acho que é bem interessante. Muito bom. Uma pergunta aqui para o Alexandre. Alexandre, qual foi a principal adaptação ou adequação tomada para o acesso remoto, já que se usa a infraestrutura pessoal do colaborador ou não? Qual foi a mudança mais impactante na prática do Banrisul? Agradeço, parabéns pelo conteúdo e pela sua participação. Muito obrigado. Ok. Até complementando ali do Juan, né, primeiramente, aqui, essas estatísticas, né, o quanto cresceu agora a phishing, tudo também, a gente ali como banco e do lado do cliente, né, é muito visado esse tipo de ataque de phishing, né, no escopo de fraude bancária, né, e pelo que eu estava vendo algumas estatísticas, né, muito aqui no Brasil pelo CERT-BR, né, teve um aumento agora sim nesse mote da Covid, mas me parece que muito ainda a questão de Olimpíadas e Copa do Mundo são anos assim que, né, aumenta assim, ainda ganha, né, esse período de Olimpíadas e Copa do Mundo, né, exploração de phishing, né, do que agora essa situação aí com a Covid, né. Né? É bom ter esse paralelo aí, né.
sobre como que a gente adotou, né, o que a gente adotou para garantir essa segurança, né, mesmo com o usuário, tem toda essa questão, o usuário em casa, lá o seu roteador, o seu computador pessoal, né, infraestrutura pessoal, a sua infraestrutura pessoal. Nós tomamos também iniciativas para uma certa quantidade de empregados, dependendo, como eu falei, são áreas de negócios diferentes, são cenários diferentes, que cada uma exige ali um nível, um rigor de segurança diferenciado. Né? Dependendo do escopo, a gente chegou a fornecer também equipamentos, notebooks, né? Aí então com um ambiente todo controlado, né, para o empregado, então, conectar usando aquela infraestrutura que a gente forneceu, né, mas isso aí não dá para abranger para todo mundo, né, que bom se a gente pudesse ter a segurança máxima e se dar o luxo aí de pegar o máximo de segurança e conseguir contemplar todos os escopos, né, mas isso não abrange todos os empregados. Então, também medidas como acesso via uma estação virtual, VDI, né, já mitiga bastante, né, ele está dentro daquele ambiente do VDI ali blindado, né, e com um rigor ali de acesso já mais restrito, que já mitiga a questão do ambiente do usuário, né, ser mais desprotegido. Aí a gente vai também para o escopo de quem conecta por VPN, quem faz uma VPN, aí de dentro da VPN já dá uma visibilidade, já abre uma margem de risco maior. Então, cada cenário, né, VPN, VDI, usuário com um notebook fornecido pelo banco, tem aí margem de risco maior ou menor, né, expande mais essa questão do risco. Então, em cenário de VPN, então a gente colocou regras mais rigorosas, né, em acesso à sua estação remota dentro do banco, via um RDP, um terminal remoto. Então, a gente restringiu, foi configurações de firewall, de restrições desses serviços, né, que a gente tentou reduzir, limitar ao máximo, né, para fazer só aquilo estritamente necessário, para restringir aí a margem aí de um ataque, né, de um estrago de um ataque. Então, foi muito nessa linha. E tem algo que também gostaria aqui de trazer, que eu comentei, teve outra oportunidade, outra mesa redonda com a Graça, né, que eu comentei da questão da visibilidade. Né, lá eu não explorei muito esse assunto, mas acho que é outra coisa muito importante, a questão de a gente ter ferramentas para isso ajudou muito agora nesse momento de pandemia, de acesso remoto, a gente conseguir ter uma visibilidade assim detalhada, precisa do que acontece. Isso ajuda muito nessa tomada de decisão do que precisa proteger, e no momento de um ataque, se a gente está sobre um ataque, conseguir ter essa rápida resposta, né, de algo que está acontecendo, questão de ransomware, né, a partir dessa visibilidade maior. Então, ferramentas assim que a gente se apoiou muito em CIEM, ferramenta de EDR, né, ferramentas aí para orquestrar resposta a incidente, de SOAR, né, então, mesmo ferramentas aí que a gente está buscando ampliar e aperfeiçoar maior de CASB, para a questão de Shadow IT. Então, é uma série de ferramentas aí que não adianta também eu ter a gente só lá calibrar melhor o Firewall Next Generation, o IPS Next Generation, antivírus, tudo, se a gente não sabe o que está acontecendo, não tem essa visibilidade da minha infraestrutura. Tá? Então, é esse outro aspecto que eu chamo a atenção também, que é importante, né? As equipes de segurança são reduzidas, né? São sobrecarregadas, nesse momento de pandemia ainda ficaram mais sobrecarregadas, né? Então, essas ferramentas, né, que trazem essa visibilidade maior ajudam, né, numa investigação de um incidente, né? Então, a equipe que já é sobrecarregada, isso ajuda bastante, né, a eficácia dessa equipe já sobrecarregada. A questão da automação, que vocês falaram, acho que foi o Ricardo ali que falou da automação, isso é cada vez mais fundamental. Essas ferramentas, essa visibilidade toda, um CIEM, essa integração toda, um EDR, né, esses protocolos assim, que permitem uma integração maior, essa correlação de eventos e automação em momentos ali de algo que aconteça, né, já terem ações automatizadas, a questão de inteligência artificial, eu vejo cada vez mais a IA apoiando, né, o profissional lá que fica sobrecarregado, às vezes o profissional não tem aquele nível lá de especialidade que precisaria para tratar aquele ataque, e esse acompanhamento dessas ferramentas que vai me guiar, né, no tratamento de um incidente, essa inteligência artificial que vai apoiar junto,
né? Então, eu vejo essa questão dessas ferramentas que trazem essa visibilidade maior e um acompanhamento para o tratamento a incidentes também é algo bem importante, né? E na questão de vulnerabilidades também, que a Graça ali comentou antes, essa questão é configuração errada, né? Vários aspectos ali que ela trouxe, né? Também com nuvem, isso aí amplia, e também, sim, tem um processo de gestão de vulnerabilidades, eu acho também bem importante, né? Periodicamente, tá fazendo esses scans de vulnerabilidade, esses testes de intrusão, né? Eu acho que é um processo que tem que ter também bem aplicado dentro da empresa, né? Que desde o lado do desenvolvimento, ferramentas de DAST, SAST, lá no desenvolvimento, no DevSecOps, né? Ter essa gestão aí das vulnerabilidades, né? Até depois, nesse acompanhamento do ambiente de produção, acho que isso aí também é bastante importante, ter esse processo dentro da empresa, a segurança enxergar isso, né, e passar para a área de desenvolvimento, né, vulnerabilidades críticas, assim que forem identificadas, assim, ter esse canal, né, bastante bem estabelecido aí entre as áreas também. Gestão de vulnerabilidades, acho que é uma coisa também bem crítica, e num momento de pandemia agora, isso aí tudo se mostrou assim, a gente faz isso aí há anos, né, a gente faz isso há anos, né, vem preparando esse ambiente todo ano, nesse momento, e agora a gente conseguiu dar uma resposta, assim, mostrar o quanto, né, tudo isso aí que a gente fez, preparou ao longo dos anos, agora nesse momento de pandemia, né, essa resposta aí da segurança aí pode ter dada para o pessoal continuar, seguir trabalhando sem perceber, né, quase que diferença nenhuma, né. Perfeito, Alexandre. Quero só trazer mais uma pergunta da nossa plateia, infelizmente não consigo trazer todas. Uma pergunta aqui direcionada para o Ricardo Castro. Ricardo, as revisões de acesso, vocês tiveram que fazer com a perda de acesso por parte de algum colaborador, antecedida de algum processo de gestão de mudança estruturado, embora tudo tenha sido muito rápido, como você colocou? Não sei se eu entendi a pergunta. Tá, eu volto. Ricardo, revisão de acesso. A pergunta dele é o seguinte: com esse... Vou tentar, de certa forma, traduzir. Ele está querendo avaliar se houve perda de acesso por parte de colaboradores. Quer dizer, no momento em que vocês tiveram que rever toda essa estrutura, né, de acesso, no momento em que as pessoas foram trabalhar em casa, se teve que restringir acesso de colaboradores, e se isso foi feito através de uma gestão de mudança, né, no momento em que tudo isso aconteceu, e se teve tempo de fazer isso de uma forma estruturada, entendeu? Tá. Então, se teve perda de acesso de colaborador. O que a gente faz costumeiramente não é uma revogação de acesso por conta de uma situação pontual. O que a gente faz o tempo todo é um ajuste dos acessos fruto da necessidade do acesso da pessoa, né? Então, nem tanto ao privilégio mínimo, nem tanto ao Deus dará. Então, o propósito do acesso dentro daquele contexto em que a pessoa precisa do trabalho. Trabalhando num contexto de pandemia, obviamente, no começo do contexto de pandemia, as pessoas precisaram de mais acessos para poder trabalhar. Logo, a gente trabalhou num contexto de monitoração maior e uma liberdade um pouco maior dos acessos. Conforme a pandemia ela foi meio que se formando, ou o contexto de quarentena ele foi se formando, a gente foi se adequando também em termos de controle e proteção de informação e dos acessos. E conforme esse tempo foi passando e a gente, enquanto empresa, também foi se adequando globalmente, então decidindo, olha, vamos passar mais tempo em casa, vamos deixar algumas equipes centralizadas, terceiros vão trabalhar parte em escritório, parte em casa. Todas essas equações, né, de funcionários internos, terceiros, parceiros, colaboradores, fazendo com que tudo isso funcionasse de uma forma harmônica, a gente conseguiu encontrar um jeito de
não prejudicando o acesso das pessoas, fazer com que elas conseguissem entregar o que elas precisassem. Né? Então, assim, o principal objetivo da empresa é dar o conforto para que as pessoas pudessem exercer o seu trabalho de casa. Como é que eu consigo fazer isso da forma mais segura possível ou sem expor de forma desnecessária as informações a um risco de vazamento, por exemplo. E a gente conseguiu até o momento isso, né? Então, não sei se respondi, mas sim, a gente teve que abrir uma série de concessões no começo e a gente foi aprendendo com o passar do tempo e foi fazendo essas adequações, tá? Eu acho que dessas duas perguntas, queria deixar aqui, se mais alguém quiser comentar, que eu acho importante. Eu acho que, no fundo, acho que é um pouco isso que o Ricardo falou, quanto que se teve que fazer concessões, ou reestruturar, né, esse modelo de acesso diante desse cenário, e também um pouco o que foi perguntado para o próprio Alexandre, que é a infraestrutura pessoal, né, como lidar com essa questão do ponto de vista de segurança. Alguém gostaria de comentar um pouco mais dessa Graça. A Paola, né? A Paola já havia pedido a palavra, o Bruno Napolitano também, tá, Bruno? Excelente. Depois você fala, e aí o Juan pode comentar também. Então, ok. Paola. Obrigada. Eu, na verdade, quando o Vitor comentou que a gente tem 1 milhão de pontos de entrada e o atacante só precisa de 1. Como equipe de segurança, a gente dificilmente vai conseguir cobrir esse 1 milhão de pontos. Então, a gente precisa muito que as pessoas comecem a entender que quem faz segurança da informação não é só aquele grupo restrito de pessoas que estão na área chamada segurança da informação. A gente precisa dos security champions, a gente precisa que as pessoas pensem em segurança lá na ponta. O Rogério comentou, o cara que está lá no comercial, lá na ponta, ele também precisa fazer segurança da informação. E só assim a gente consegue cobrir esse 1 milhão de pontos. Então, eu acho que esse é um grande desafio para quem está na área de segurança, que é conseguir fazer com que as pessoas entendam que cada colaborador, cada ponto de acesso, cada equipamento é uma porta que precisa ser cuidada. E não são aquele grupo restrito de pessoas que está no time de segurança da informação que vai conseguir cuidar de tudo. Então, eu acho que a gente precisa muito da colaboração de todo mundo para conseguir blindar o máximo possível. Posso fazer um complemento, Graça, mesmo estando fora da ordem aí, só para complementar o que é Paulo? Isso, ótimo. Eu acho assim, a gente teve alguns aprendizados durante o desenvolvimento da tecnologia, né? Acho que um primeiro grande erro que a gente viu, que a gente não podia criar sistemas com só 2 dígitos no ano, né? E a gente teve o bug do milênio, que mostrou que isso era um erro. Acho que um segundo erro foi a gente chamar a área de segurança da informação de segurança da informação. A gente devia ter botado outro nome. E quando a gente chama a área de segurança da informação de segurança da informação, dá essa impressão que a Paula falou, que quem tem que cuidar de segurança da informação é a área de segurança da informação. Não é verdade, né? Segurança da informação, ele é um pedaço da responsabilidade de todos os colaboradores. Da mesma forma que ele tem responsabilidade em seguir as leis, em seguir os regulamentos da empresa, ele tem responsabilidade de segurança da informação também, né? E aí também faz um gancho com o que o Juan falou da questão de conscientização, né? Muitas das ameaças que nós recebemos hoje, o vetor de entrada é algo que a tecnologia não consegue barrar. Engenharia social, geralmente o cara manda um e-mail válido, com domínio válido, tudo num padrão. Você não consegue evitar que uma carta chegue na sua casa. Você consegue abrir a carta e ver que ela é uma carta falsa. Mas evitar que ela chegue para você, o processo não funciona bem assim. Então, só queria reforçar esse ponto, que é muito importante. A gente devia chamar a segurança da informação de outro nome, para que as pessoas entendam que ele faz parte do contexto de segurança da informação também. Ótimo. Excelente. Ultimamente, esse nome é bombeiro. É Firefighters, né? Eu já ia perguntar qual era o nome, que eu fiquei curiosa. É bombeiro. Vamos abrir uma enquete na próxima live. Com certeza. Só complementando rapidinho, eu acho que muito bem lembrado o ponto de todos. Só queria falar um pouquinho de vazamento, que eu acho que a gente esqueceu de um aplicativo, que eu não vou mencionar o nome aqui, que é um aplicativo de mensagens, em que a gente blindou todo o nosso perímetro corporativo e pessoal, mas agora as pessoas estão com um dispositivo na mão, transitando dados corporativos.
pode ser arquivos, podem ser fotos, e isso fugiu muito do nosso controle de segurança da informação. É um app que veio facilitar a nossa vida, mas veio também trazer dor de cabeça para a gente. Então, acho que é algo que a gente também tem que olhar com muito carinho e muito cuidado, essa parte aqui. Vazamento de dados por esse caminho, né? Exatamente. Né? Tá lá naquela relaçãozinha, né? Talvez quando a gente fizer essa enquete daqui a pouco, ele vai subir lá para o tópico número 1. Tópico Exato. Número 1, né? Vou lembrar disso, Bruno, vou lembrar, vou ficar aqui, ó. Quem mais pediu a palavra aí que está na... Rogério. Tá na... Oi, Graça. Só complementando aqui do Bruno, né? E o que o Alexandre também comentou, esses aplicativos vão entrar no dia a dia, já estão no dia a dia. É difícil a gente brigar contra, né? A maré está indo para lá, eu remar para cá vai ser difícil. O que a gente precisa pensar é como automatizar e colocar a segurança lá dentro. Isso é uma briga mesmo diária, é a adaptabilidade que estava comentando. Vai pintar esse, amanhã pinta o outro, que pode ser bloqueado nos Estados Unidos, mas na China é famosa, e vão aparecer outros, a gente vai ter que saber dançar à medida que vai aparecendo, né? E falando um pouquinho também da pandemia, aqui do nosso lado, né, nós fizemos a migração para home office, né, no começo. A gente viu que, na verdade, não era home office, porque as pessoas não podiam sair de casa, era uma quarentena mesmo. Tínhamos checkpoints diário com todo o corpo diretivo para ver as mudanças que nós tínhamos que fazer. Desculpa. E um ponto que me chamou muita atenção, que vai um pouquinho com o que o Juan comentou, de phishing, eu percebi que as pessoas agora estão muito mais ansiosas. Então, isso para daquele dedinho ansioso clicar no link e baixar, acessar um site, baixar um aplicativo, está muito mais fácil. Para o atacante, está quase um paraíso mesmo, né? Está todo mundo trabalhando de casa, com equipamentos remoto. Ainda tem aquela ideia mesmo de que a área de segurança é responsável, né? Eu já ouvi muito isso. Eu acesso o Bankline da empresa porque lá tem uma área de segurança que garante a segurança desse acesso, né? Tá errado, a gente sabe que está errado, mas isso ainda é um pouco da filosofia que as pessoas aqui na empresa têm. Aqui não especificamente, mas em geral. Precisamos mudar isso, né? E agora, com a pandemia, onde está todo mundo com medo de perder emprego, com receio da doença, tem uma série de coisas que estão deixando as pessoas mais ansiosas, a quantidade de phishing vai aumentar, e não só a quantidade de phishing, mas pessoas caindo em phishing vai aumentar muito. Esse é um novo cenário que a gente precisa atacar também. E do nosso lado é pensar em campanhas onde tragam mais tranquilidade para as pessoas. Você vê que segurança não é mais só antivírus para evitar que a pessoa clique no link e bloqueie aquele link. Eu já estou trabalhando um pouco mais na parte psicológica mesmo, para dar um conforto para as pessoas, para elas não ficarem ansiosas, né, e saírem clicando em links, aceitando e-mails e etc. E cada assunto, né? Agora, por exemplo, é a questão da vacina, né? Esse é o assunto que todo mundo quer se informar sobre isso. Então, qualquer assunto, qualquer novidade sobre esse assunto, as pessoas saem clicando, porque está todo mundo querendo acompanhar isso. Então, são ondas e é complexo mesmo. Temos aí mais algum... Ciso pediu a palavra, Leia? Não, agora é o Juan que está na fila. Bem, não, só para complementar o tema do acesso, que falavam na pergunta, bem, é uma das principais temáticas do phishing hoje nas pessoas, bem? Eles enviam um correio para a gente que está nervosa, está com problemas e fala, seu acesso à sua empresa foi revocado, bem? Colocam o logo da empresa, tudo isso, clique aqui para recuperar o acesso, bem? Então, esse é um tema que é crítico, bem? Então, eu sempre dou este conselho, bem, quando fazemos os webinars com a OEA, mais para o público em geral, que você tem que, primeiro, parar, bem? Hoje, todo mundo está conectado, sentado todo o dia frente ao computador, e quando eu falo parar, detener, tem que ver, você recebe um clique de algo, um link de algo que tem que clicar com uma urgência, algo, se levanta 2 minutos, dá uma volta ao redor do computador, qualquer coisa, não fica na mesma posição, bem? Depois pensa, por que eu estou recebendo isso? Bem, você para,
pensa, quem enviou isso para mim, e depois clica. Bem, então, porque sempre a outra coisa é muito fácil reenviar para outra gente também, a vacina, a coisa nova. Então, temos uma oportunidade muito grande de ter isso, não? Isso na parte do acesso que era falado. E a outra, na parte de profissionais, temos que evaluar nossa equipe, toda a empresa. Quão vulnerável é isso? Porque a gente tem vulnerabilidade, mas você não tem patch para a pessoa. Então, esse é o problema. E a outra coisa é com o que falou Paola, que é muito legal, que é a responsabilidade compartilhada. Bem, a segurança é responsabilidade compartilhada, sempre. E um dos pontos onde eu vejo mais um gap que temos no mercado é o seguinte, é como a nuvem, bem? O problema é, muitas vezes, a nuvem não é uma decisão de infraestrutura, é uma decisão financeira, bem? Então, o CFO pergunta para o fornecedor de nuvem, você tem segurança? E o cara de nuvem fala, sim, nós temos compliance, PCI, tudo isso, mas ninguém pergunta a pergunta correta. A pergunta correta é, qual é minha responsabilidade que você não me vai cobrir na nuvem? Eu que tenho que fazer na nuvem adicional do que você dá? Todas as nuvens, os principais fornecedores, qualquer, bem, AWS, GCP, Azure, tem um manifesto de responsabilidade compartilhada. O problema é que a pergunta não é a correta. Então, se você está fazendo infraestruturas as a service, tem uma responsabilidade. Se tem plataformas as a service, containers as a service, tem outra. Se tem functions as a service, Azure, Lambda, tem outra. Sempre, o código da aplicação sempre é responsabilidade sua. Bem, quando isso está mudando constantemente, é um tema muito, muito importante para tomar consciência também e para evitar o vazamento de dados. Bem, isso, só para agregar isso, que é uma das coisas que eu ajudo muito aos CISOs a levar esse tópico muitas vezes ao board, bem, para que eles compreendam por que tem que fazer o investimento nisso, porque o risco está aqui. Então, mas é difícil, porque muitas vezes o CISO é visto como board, você só quer dinheiro. Não. Temos que proteger. Eu estou preocupado com a reputação da empresa, não só por a informação, bem, o que foi falado. E a reputação é completamente financeira. Alguém pensa na reputação porque tem um impacto financeiro muito mais grande que qualquer outra coisa. E é muito mais difícil de recuperar. E isso foi falado aqui também por vários, os terceiros que operam, tem outsourcing de development, bem? Os desenvolvedores estão fora, porque quem está controlando eles? Mas quando tem um vazamento de dados, o nome da empresa fala embaixo do artículo do Google, da pesquisa, qualquer coisa, foi um terceiro, mas ninguém lê. O único que lê foi o nome da empresa, foi vazado dados. E isso é uma coisa muito preocupante que eu quis compartilhar com o público também para solidarizar-me com os CISOs que têm esse desafio todos os dias, bem? Não só de proteger a empresa, sino também de explicar internamente qual é o risco, bem? E esse é um tema muito, muito complexo, bem? Muito bom. O Ricardo queria complementar rapidinho. Poxa, o Ricardo e o Vitor. Bacana. Só dando uma complementada no que o Juan comentou, que eu acho que é bastante importante essa questão de responsabilidade, principalmente em ambiente em nuvem, né? Mas é curioso que assim, a nuvem, ao mesmo tempo que ela também acelera erros de configuração, por exemplo, que tudo é criado muito rápido, constantemente, ela também tem um aspecto muito positivo na parte de segurança, né? Que ela democratizou muitos pontos de segurança. Então, foi quando os colegas comentaram até no chat que quem vai sofrer muito é pequenas e médias empresas. Hoje, a nuvem tornou acessível para essas pequenas e médias empresas ferramentas de segurança que antes só eram possíveis de implementar em grandes empresas com grandes orçamentos. Então, quanto mais a gente conseguir ter essa consciência da responsabilidade de segurança da nuvem, pode ser que, inclusive, pequenas e médias empresas consigam ter acesso a artefatos que tornem a segurança tão forte quanto grandes empresas no mercado, né? Isso é uma coisa bastante bacana. Então, quando a gente conseguir que o mercado vire essa chave, que as empresas enxerguem a responsabilidade nos ambientes de nuvem, como gerenciar de forma mais efetiva, isso também vai democratizar até para resolver um problema maior, né? Na minha opinião.
Eu acho, eu só também complementando, né? Eu acho que esse assunto de segurança na cloud vira e mexe e volta na pauta, né? E tem muito dessa questão do cara entender o que é segurança na cloud, né? A segurança na cloud é a segurança da cloud, né? Precisamos usar um discurso, cara, a gente tem que falar linguagem simples, né, para esses casos. Realmente, o ambiente hoje em cloud, com todos os controles que os provedores têm, com todo o background, tecnologia que eles implantam, ele é mais seguro que um ambiente on-premise de data center tradicional que a gente conhecia no passado, né? O ponto que a gente tem que explicar em linguagem clara é o seguinte: o cara tem tudo esse controle de segurança, todo esse reforço de segurança protegendo a porta do fundo, né? A responsabilidade de proteger a porta da frente, a janela, quem entra, quem sai, quem autoriza visitante é sua. Você tem que construir isso, tá? O que o cara vai cuidar para você é que ninguém entre por trás, né? Pela porta do quintal, mas toda a responsabilidade da segurança do que você coloca lá dentro é sua. E isso tem que simplificar essa linguagem para que fique entendível para todos os stakeholders e que a gente possa ter uma visão clara do que é possível, o que não é possível. Óbvio, como o Ricardo comentou, a cloud traz uma série de novas funcionalidades e uma agilidade de se fazer isso que você não tinha antes, né? Você subir uma máquina do zero para um ambiente de disaster recovery, alguma coisa assim, é algo muito simples, muito prático. Mas tem que fazer bem feito, tem que ter um cuidado para fazer isso daí. Não é só botar na cloud e estar seguro. Isso aí tem que ficar claro para quem toma decisão. Sí, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, a cloud da a posibilidade de ter o mesmo nível de a top empresa de segurança. Agora eles têm que conseguir quem configure isso, não? Porque a ter segurança e não usá-la é outra coisa, é outro tema, porque você pode ter e ter que configurar é outra. Mas eu acho que a nuvem pública é muito mais segura que o 99% das infraestruturas on-premise que temos hoje em dia. Temos que entender a responsabilidade compartilhada e isso fecha a brecha. Perfeito. Estou de volta. Vocês conseguiram ouvir a pergunta? Não, repete, por favor, Graça. Vou repetir. A pergunta é do Adriano Lima. A pergunta está sendo direcionada para a Trend, mas também para algum participante do painel que queira responder. Ele quer saber se a Trend acompanhou algum caso de ransomware, que se teve que pagar algum resgate, se pode falar sobre algum caso, obviamente sem citar o nome do cliente, né, com certeza, e se tem conhecimento ou pode compartilhar os casos recentes de ransomware, e se tem aí um novo, se é o mesmo padrão de criptografia ou se tem aí um outro padrão de alto nível, enfim, ele quer dados aí mais recentes sobre ransomware que você, Juan, possa compartilhar. Bem, talvez aí até eu posso compartilhar algumas coisas genéricas, bem, sem falar, mas muitas vezes a decisão sempre é do cliente, bem? Muitas vezes nós acompanhamos com a equipe de resposta a incidente, a casos que tem muitas empresas, muitas não são clientes da Trend também, e o que acontece muitas vezes é o seguinte, bem, nós, na Trend Micro, eu acho que deveria haver uma regulação para isso, para isso mesmo, é não pagar o resgate, bem? Eu sei que é muito difícil, bem? Mas cada vez que você paga o resgate, está financiando o ransomware, bem? Então, eles têm mais pressuposto, mais orçamento, bem, que as áreas de segurança hoje. Então, por isso mesmo, é um tema muito complexo. Então, por que é tão complexo hoje? Porque quando falou dos algoritmos de encriptação, o ransomware utiliza as mesmas livrarias de encriptação que usa o sistema operacional. Então, a única forma de desencriptar um ransomware é quando acontece o que acontece no mundo real. Tem um falho no ransomware, tem vulnerabilidades. Afortunadamente, os criminosos são pessoas, cometem erros. Bem? O ransomware, uma aplicação, também tem vulnerabilidade. Então, o mesmo que acontece de um lado, acontece do outro, não? Mas se a maior parte deles usam segurança e algoritmos de encriptação que são os mesmos que utilizamos para as VPNs, as transações financeiras, bem, encriptação de alto é muito, muito difícil, mas o importante não é o ransomware. Bem? O importante, eu acho que alguém falou, não lembro se foi Vitor, o 100% de proteção
é impossível na segurança, bem? Nós sabemos tudo isso. Outras pessoas dentro da empresa creem que isso é alcançável, mas não é assim. Você nunca tem um checkbox na segurança, sempre um trabalho contínuo, porque a gente do outro lado está mudando. Mas, depois da proteção, você tem duas camadas, que são muito importantes, que é a detecção e a resposta. Uma coisa que eu acho que é imperdonável para todos os profissionais de segurança é não ter detecção, e detecção a tempo. A maior parte dos ransomwares que dão vazamento de dados estão dentro das empresas entre 60 e 120 dias antes do ataque. Bem? Então, essas são as estatísticas que nós vemos. Isso é o preocupante. Como ninguém logrou detectar isso, bem? E os ransomwares, outra estatística que está no relatório, eles utilizam vulnerabilidades dos servidores, muitas vezes, porque dizem, mas eu estou protegido por o firewall, mas não, ele compromete um endpoint e explota uma vulnerabilidade no servidor de uma aplicação, não só do sistema operacional, Citrix, WebLogic, Apache, qualquer coisa, e vulnerabilidades de mais de 2 anos de antiguidade. Então, o problema do sistema operacional legado, bem, que é outro problema muito importante, bem, do sistema operacional de produção, que você não pode colocar patch, é a causa do ransomware, bem? Temos que compreender muito a cadeia de responsabilidades aqui, não? Esse é o que eu posso compartilhar hoje. Bem, tema complicado, tem a ver com vazamento de dados, estamos chegando no final. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse tópico difícil, né? Dos nossos CISOs? Graça, algo que eu vejo assim, comentarem também, eu nunca fui além de ir até o ponto de pensar em pagar um resgate de ransom, né? Mas o que eu ouço muito falar é que é algo assim muito bem organizado, né? A pessoa que cria o ransom é uma, a pessoa que vai tratar contigo ali do pagamento é outra, aí se tu resolve querer negociar, vai passar para outra pessoa que é o negociador. Depois, se tu paga o resgate, tem o suporte lá do crime organizado que vai te ajudar, então, a inserir a chave e recuperar os dados. Então, é algo muito bem organizado, né, com níveis aí de atendimento, aí né, impressionante, né, como se organizam para fazer esse tipo de crime, né? Cadeia. Eu acho rapidamente, Graça, só que a gente também concorda com o Juan, a gente não deve pagar resgate, né, que a gente está financiando o crime. Mas a gente precisa ter um plano de resposta, né? A gente não pode parar para pensar nisso no evento do incidente. A gente tem que se preparar antes, né? Até saber como comprar bitcoins, o que fazer se precisar, por exemplo, seguir uma instrução da Polícia Federal ou da Interpol para você dar corda para o fraudador. Você precisa pensar nisso com antecedência. Não deixar para pensar no evento do incidente. Só esse último taco. Perfeito. Bem, pessoal, muitas perguntas ainda, comentários, mas deixa eu ver aqui só rapidamente, porque eu morro de dó. E tem até o resultado da pesquisa também, da segunda pesquisa, Graça, não sei se você está conseguindo ver aí, mas o Bruno já me passou os resultados também depois. O Juan pode finalizar. Tá bom. Tem 2 comentários aqui, eu achei interessante, do André Gevert, que ele fala o seguinte: não tem problema em compartilhar o nome dos aplicativos, eles tiram sono mesmo. São as dores de muitos. O WhatsApp é um deles. Bom, você não falou, mas o povo aqui já está bombando aqui o nome dos aplicativos que tiram o sono da turma de segurança. E, Alexandre, também o pessoal aqui falando que foi muito bom você tocar no ponto da visibilidade, que realmente é muito importante. Também aqui comentando bastante, Juan, os dados aí da Trend e querendo ter acesso à pesquisa. Essa pesquisa vocês vão estar liberando hoje, é isso, Juan? Sim, liberamos ontem e eu vou enviar também para você o sítio da pesquisa do teste para os empregados, bem? Que é gratuito. Qualquer empresa pode fazer, não tem limite de usuários. Se você tem mais de 200, só clica e pede acesso, bem? Ótimo. Porque eu acho que essa é uma das coisas para ajudar a qualquer empresa, especialmente as pequenas e medianas, bem? Empresas que são as que precisam de conhecer isso e estar constantemente fazendo estes assessments contra os usuários, bem? Eu vou enviar aí no chat.
Isso, perfeito. Então, nós vamos disponibilizar também. E lembrando que o nosso vídeo, hoje ainda, vai subir no YouTube, então vocês vão poder assistir novamente, compartilhar, enfim. Muito, muito bom. Foi muito boa aqui a nossa discussão sobre vazamento. Ô, Leia, eu estou com um pouquinho de dificuldade aqui para ter acesso aqui ao resultado, tá no meu chat aqui, está um pouquinho embolado as percentuais. Você quer Exato. para mim? Isso, porque a gente perguntou para a plateia, né, das 68 novas famílias de ransomware, né, que foram detectadas por esse estudo da Trend, né, quantas são dedicadas ao vazamento de dados e à extorsão. E a plateia acredita que 64% acreditam que foram 32 famílias dedicadas a vazamento de dados e extorsão. Então, se o Juan também puder comentar, porque os outros foram 26 famílias, né, 16 famílias, eu vou colocar aqui no chat também, mas a maioria acredita que... E aí, Juan, a resposta... Qual é a resposta correta? Aí já faz o seu agradecimento, Juan, porque o horário aqui já... A resposta correta são 16. 16 famílias 16? De esas 68. Hay que entender una cosa, cuando nos falamos de una familia de ransomware, tenemos que pensar en una organización criminal, o que falaba Alessandra. Detrás de eso, não tem uma só pessoa codando um ransomware. Tem um monte de gente, de intermediários, de cripto traders, de suporte técnico. E isso acontece tal qual a Alessandra falou. Esto é uma organização criminal, é crime, criminosos organizados. ¿ven? Por eso... es una cosa que hay que comprender que no es un cara con un hoodie preto ahí codando, no. Estamos hablando de gente que de esas familias a que menos gana hoy son $500,000 a un mes, ¿ven? A que más gana son $3 millones a un mes. A un mes. Wow. A veces nós não temos, há muitas empresas que... Eu preciso ter uma conversa muito séria com o meu RH. Alguma coisa está errada na minha folha de pagamento. Nós estamos do lado certo. Juan, nós vamos finalizar. Queria só o seu agradecimento para que a gente possa finalizar e eu dar meu agradecimento também, que estamos com o horário aí bem estourado. Por favor. No, agradecer a todos a participação. Para mim é muito importante escutar a vocês, bem? Compreender os desafios que vocês têm. Bem, eu acho que o trabalho principal meu é entender como esses novos desafios, que não todos são tecnológicos, eu acho que muito mais da metade não são tecnológicos, tem que ver com interação dentro das empresas, como eu falo com outras áreas, os desenvolvedores, o arquiteto de nuvem. O sea, antes eu só falava com infraestrutura, bem, com networking, talvez, e algum cara de infra. Hoje falo com o board, bem? Então, os skills dos CISO também estão mudando constantemente, bem? Y eso es una de las cosas que yo agradezco mucho para poder también llevar esas inquietudes, ¿ven? Esos desafíos para otras áreas, ¿ven? Como son cuando yo tengo que participar con la Interpol, la OEA, otros organismos regionales para entender, estos son los desafíos del sector privado, del sector público, ¿ven? Estos que nós podemos fazer para ajudar. Muito obrigado para vocês, muito obrigado para a audiência, muito obrigado, Graça, Leia, por o convite. Olha, foi muito bom. Juan, obrigado, seu português ótimo. Obrigada a todos vocês que participaram conosco. Excelente. Ricardo Durães, Paola, Dambev, Bruno, Suape, Alexandre Banrisul, Rogério Code, Ricardo Castro Samap, Juan, Trend Micro, Leia, equipe TVD e toda a turma de staff que está aí, e vocês, que nossa audiência permaneceu aí conosco, pedindo para a gente continuar. Tem mais, continuem na TVD, que a gente está com uma programação maravilhosa, trazendo todos os CISOs aqui na TVD para falar sobre segurança da informação, que talvez até mude de nome aí, segundo sugestão da nossa equipe aqui, do nosso bate-papo. É segurança compartilhada agora. Segurança compartilhada. Sempre tem novidades aqui na TVD. Pessoal, até a próxima. Obrigada. Valeu. Muito bom, valeu. Obrigada. Obrigado.
povo que trabalha, um povo que supera, um povo que inova, um povo com muitas caras, muitas paixões, muitos sonhos. Um povo assim merece gente que acredite e invista nele. E é isso que a Trend Micro faz. Presente em mais de 30 países, somos uma das maiores empresas de cibersegurança do mundo, referência em segurança cloud. Há mais de 22 anos, a Trend Micro investe no país e nos brasileiros, trazendo tecnologia, treinamento, empregos e soluções para o Brasil. Nós fazemos isso porque acreditamos em um Brasil conectado, livre e seguro para a troca de informações, de cultura e de experiências. Um Brasil que cresce diariamente com a transformação digital. E vamos continuar trabalhando e investindo no Brasil, porque, como todo o povo brasileiro, temos muitos sonhos e muitas paixões. A maior delas, seguramente, é o Brasil. Trend Micro, protegendo seu mundo conectado.